gente está de novo com o professor Luiz Fernando de Moraes, ele que é médico veterinário e também é formado em nutrição humana, é coordenador e professor do curso de Medicina Funcional e Nutrição Funcional Veterinária, é consultor técnico de produtos nutracêuticos, tá? Então aproveitem a aula, boa aula para vocês. Obrigado, Leon. Obrigado à Associação Brasileira de Odontologia. É uma grande honra estar aqui presente. E a gente vai ter uma palestra bem interessante, mostrando a importância da prevenção, fazer uma profilaxia dentária nos nossos pacientes, mostrando a importância dessa repercussão a nível sistêmico nos nossos pacientes. Tá? Então, quando a gente cuida da boca, nós estamos, inclusive, alterando expressões de genes, alterando as características fenotípicas dos nossos pacientes. É interessante a gente reparar que os animais mais longevos, aqueles animais que não têm praticamente doenças, dão uma reparada na boca desse animal. Geralmente ele tem uma boca com uma dentição adequada, dentes fortes. Aqueles animais que têm uma boca já não no estado muito favorável, uma presença de tártaro, uma doença periodontal significativa, esses animais eles tendem a adoecer mais. Então a gente vai abordar todos esses mecanismos moleculares aqui hoje e como nós vamos ter a importância da prevenção, principalmente da doença periodontal, para otimizar a saúde dos nossos pacientes. Então esse é o tema principal da aula. Então nós vamos nos aspectos moleculares, nós vamos mostrar a importância desses fatos na prática clínica. Isso aqui é um slide que é importante só para vocês entenderem. Que praticamente cerca de 85% dos cães e 70% dos gatos vão desenvolver a doença periodontal a partir dos 3 anos de idade. Então é uma incidência altíssima e todo animal que tem doença periodontal, ele vai estar mais predisposto a desenvolver as principais doenças crônico-degenerativas. Por que vocês acham isso? Por que um animal com uma doença periodontal ele vai estar mais predisposto, aliás, a desenvolver as principais doenças crônico-degenerativas? Pelo simples motivo. A doença periodontal, ela leva a um processo de inflamação sistêmica. E quando nós temos uma inflamação sistêmica, principalmente de caráter crônico, não caráter agudo, essa inflamação crônica, ela vai abrir para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Toda doença crônico-degenerativa, ela começa com um processo inflamatório crônico. Todas elas. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, uma artrite, uma artrose, câncer. São, no fundo, os processos inflamatórios crônicos instalados dentro do organismo. E a doença periodontal, por ser um grande fator de predisposição a esse processo inflamatório crônico, ela abre para praticamente todos os tipos de doença. Eu espero, depois dessa apresentação, mudar a visão em relação à doença periodontal, correlacionando essa doença com as principais alterações sistêmicas. Porque se fala muito pouco disso. Hoje, com os estudos, com o avanço da medicina, principalmente em caráter molecular, está ficando cada vez mais claro o papel da prevenção da saúde bucal, da profilaxia dentária, no combate das principais doenças sistêmicas em nossos pacientes. Então, eu vou abordar diversos assuntos aqui com vocês na aula e a gente vai trabalhar também a questão molecular envolvida nesses processos. Bom, quando a gente fala de genes, não tem jeito, eu tenho que falar do mapeamento do genoma. O mapeamento do genoma humano, ele ocorreu em 2003, já faz um tempinho, onde foi determinado todos os genes. Os genes, quem são os genes? São 4 letras praticamente, adenina, timina, guanina, citosina. Somos um código genético que somos lidos numa estrutura intracelular que chama-se ribossomo, onde traz toda a informação para construir você que está sentado aqui agora. Então nós somos literalmente seres digitais. Nós somos lidos no ribossomo, onde traz toda uma informação para nos construir naquele momento. Então, você está sentado aí porque você foi construído, você foi lido através desse código genético. Muito bem. Quando foi mapeado o genoma, esperava-se que o ser humano teria em torno de 140 mil pares de genes funcionais. Só que quando foi mapeado, houve uma grande surpresa, e nós temos apenas 23 mil pares de genes funcionais. Os gatos, aproximadamente 20 mil pares de genes funcionais, e os cães, 21 mil pares de genes funcionais. E o arroz, que está aqui no centro do slide, ele contém, pasmem os senhores, 55 mil pares de genes funcionais.
Então, aquela história que a genética manda na fisiologia caiu por terra. Porque se a genética mandasse na fisiologia, o arroz seria bem mais complexo que você, porque tem bem mais genes funcionais. O que importa, na realidade, são os genes, obviamente, mas principalmente a interação desses genes com o seu estilo de vida, onde entra principalmente o que esse animal come, a sua alimentação e o seu estilo de vida. E, por que não, a profilaxia dentária. O animal que não tiver uma profilaxia dentária adequada, ele vai interferir diretamente em expressões de genes. Eu vou mostrar os mecanismos para vocês. Então, um paciente com uma doença periodontal avançada, na realidade, ele está alterando expressões de genes e alterando o fenótipo do indivíduo naquele momento. Para vocês entenderem um pouco melhor esse processo, vocês imaginam uma sala, e nessa sala eu coloco diversas lâmpadas no teto. Cada lâmpada dessa, que vocês estão imaginando, representa um par de gene. Seriam genes. Quem são genes? 4 letras, como eu mencionei. Você recebe metade do pai, metade da mãe. Muito bem. Então tem uma sala cheia de lâmpadas. As lâmpadas elas podem estar ligadas e desligadas. Quem liga e desliga essas lâmpadas? Principalmente seu estilo de vida. Então, olha só que interessante. Se eu acender todas as lâmpadas da minha sala, eu mudei a característica do fenótipo dessa sala. Se eu apagar todas, eu mudei completamente. Se eu acender uma lâmpada e apagar o resto, eu tenho uma outra característica da sala. Se eu acender 2 lâmpadas e deixar o resto apagado, eu tenho outra característica da sala. Então, eu posso ter o Luiz Fernando gordo, Luiz Fernando magro, Luiz Fernando doente, Luiz Fernando saúde, Luiz Fernando com inflamação, Luiz Fernando sem inflamação. Isso vai depender do que, gente? Da expressão de genes. E a doença periodontal, ela interfere na expressão desses genes. Através de uma doença periodontal, você vai brincar de ligar e desligar genes. E aí você começa a ter uma alteração sistêmica e uma alteração do fenótipo daquele indivíduo naquele momento, abrindo para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Eu já vou mostrar o mecanismo como isso ocorre nos próximos slides. Então, nós nascemos com um código genético herdado dos nossos pais, mas a expressão desses genes vai depender do nosso estilo de vida. E olha só que condição interessante. Doença periodontal vai ligar genes inflamatórios. Se liga genes inflamatórios, ela vai ligar os genes inflamatórios, ela vai abrir para toda doença crônico-degenerativa. Porque toda doença crônico-degenerativa, ela inicia com um processo inflamatório crônico. E o pior, a doença periodontal, ela não faz uma inflamação aguda, faz uma inflamação crônica, uma inflamação silenciosa, com aumento de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, e a expressão de um fator que transcreve genes inflamatórios, que altera completamente a característica fenotípica do indivíduo, que é o fator NF-κB. Esse fator NF-κB é um fator de transcrição de genes. Quando ativado na célula, ele vai para o núcleo onde tem toda a informação e fala o seguinte para a célula: célula, comece a produzir citocinas inflamatórias. E ela começa a liberar interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, que ativam novamente os receptores celulares, codificando o NF-κB, então você tem um ciclo que se alimenta. Eu vou mostrar isso em detalhes já já. Então, olha só, a doença periodontal, ela vai alterar expressões de genes. Para vocês terem uma noção, 42% da doença periodontal corresponde ao fator genético e 58% corresponde ao fator ambiental, ou seja, que o animal come, falta de higienização, isso vai levar, na grande maioria das vezes, um processo de doença periodontal, onde a genética também tem uma predisposição genética à doença periodontal, ela representa apenas 42% contra 58% do ambiente em relação à doença periodontal. Então, olha só, eu tenho expressões de genes, os genes estão nos cromossomos, no código genético que nós temos 23 pares de cromossomos, e aqui vocês têm a doença periodontal. Um paciente com doença periodontal, ele acaba ocasionando translocações dessas bactérias. Essas translocações de bactéria ativam os receptores celulares, codificam aquele fator de transcrição, que é o NF-κB, ele vai para o núcleo e vai falar para a célula assim: célula, começa a produzir citocinas inflamatórias, começa a expressar genes inflamatórios, resultando num processo inflamatório crônico e abrindo para praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Então, olha só, doença periodontal altera expressões de genes. Se vocês pegarem
paciente com doença periodontal. Vocês realizam a profilaxia dentária, faz um mapeamento do genoma, com um profissional adequado, que retira os dentes, faz a extração dos dentes que estão comprometidos, evita, obviamente, essa translocação constante de bactérias. Se você fizer o mapeamento do genoma desse paciente, vai alterar completamente após a remoção desse foco de comprometimento, desse foco bacteriano de translocação. Tá? Então, a importância da profilaxia dentária é absurda para a gente ter saúde. Então, aqui os estágios, né, só para vocês entenderem. Estágio 1 são apenas o processo de gengivite que ocorre com a formação da placa bacteriana. O estágio 2 já é um processo já com uma periodontite, uma lesão inflamatória, já com uma certa retração bem leve de gengiva. Moderada, você já tem retração, exposição da raiz do dente. E um estágio mais avançado, onde aí de fato você tem grande parte dessas translocações interferindo drasticamente na expressão de genes e contribuindo para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, é muito importante que o clínico tenha uma consciência que um paciente que tem já uma retração gengival, se ele faz só a limpeza do tártaro ali, retira o tártaro, depois de uma semana vai formar a placa aqui de novo e vai começar a translocar essas bactérias. Esse paciente vai continuar com uma inflamação crônica. Então é interessante que ele indique para um profissional que trabalha nessa área, para ele avaliar qual é a melhor conduta para esse paciente, realizar um trabalho de profilaxia dentária para justamente evitar essa grande parte dessas translocações e contribuir para a saúde do paciente, não só da boca, mas principalmente a nível sistêmico. Tá? Então, com a doença periodontal, nós vamos alterar a expressão de genes. Então, nós podemos ligar e desligar genes de acordo com a saúde bucal dos nossos pacientes. Um animal com uma doença periodontal avançada, ele vai ativar esse fator aqui, que é o fator NF-κB, que eu já mencionei para vocês. E ele é um fator que transcreve genes inflamatórios. Ele transcreve inúmeros genes. Então, toda vez que você tem uma ativação intracelular desse fator NF-κB, ele vai gerar uma resposta para o núcleo e vai falar para essa célula trabalhar produzindo citocinas inflamatórias. Então, tudo que estimula esse fator NF-κB vai contribuir para um processo inflamatório crônico a longo prazo. Olha só, gente, a quantidade de genes que esse fator NF-κB regula. Se você tem esse fator ativado e ele começa a expressar todos esses genes, vocês concordam que o fenótipo do indivíduo muda por completo? E vocês sabem qual é um dos fatores que mais estimula esse fator do NF-κB? Doença periodontal. Doença periodontal, ela aumenta drasticamente a expressão desse fator NF-κB. Então, olha só a alteração do fenótipo do indivíduo, porque ele vai alterar completamente expressões de genes. Ele vai ligar e vai desligar lâmpadas, principalmente linkadas ao processo degenerativo, a doenças inflamatórias crônicas, que vão contribuir, obviamente, para a perda de saúde em grande parte dos nossos pacientes. Olha só agora, vamos entender a célula aqui. Ó. Então, aqui nós temos a célula, onde na célula nós temos os receptores celulares. Eles também são chamados de Toll-like receptors. Ele foi descoberto por cientistas alemães, então vem de Toll, que quer dizer surpreendente, magnífico em alemão. Não é Toll de pedágio em inglês, e sim Toll de surpreendente e magnífico em alemão, porque foi descoberto em Drosófila por cientistas alemães a presença desses Toll-likes nas células. Então, toda vez que você tem a ativação desses Toll-like receptors, gera uma conversa aqui no interior da célula, através de quinases, e ela codifica o fator NF-κB. O NF-κB vai aqui para o núcleo, onde vai transcrever citocinas inflamatórias. Aí ele vai transcrever interleucina 1, fator de necrose tumoral, interleucina 6, que por sua vez ativam novamente esses receptores, codificam as quinases, codificando o fator NF-κB que vai para o núcleo e o processo retro se alimenta e esse paciente tem um processo inflamatório crônico constante. Por que a doença periodontal ela vai ativar esses mecanismos? Isso é uma coisa aí? Não, tranquilo. Tá tudo certo?
Então, olha só. Como que a doença periodontal vai ativar esse fator NF-κB? Vocês estão vendo aqui cadáver de bactéria? Que é um LPS, bactéria gram-negativa. Então tem TON-likes para bactérias gram-negativas e TON-likes para bactérias gram-positivas também. Quando você tem uma doença periodontal instalada, essas bactérias translocam. E quando ela transloca, ela vai começar a ativar esses receptores celulares e através do cadáver dessas bactérias, principalmente, você vai ter a ativação desse fator NF-κB, abrindo para a codificação de inúmeros genes, alterando o fenótipo do indivíduo e contribuindo para o desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então é assim que ocorre o processo inflamatório crônico nos pacientes, onde a doença periodontal é fundamental para estimular esse fator NF-κB e transcrever essas citocinas e genes inflamatórios. Acho que parou aqui. Olha só, gente. A translocação de bactérias, então elas vão ativar os receptores celulares, os TON-likes, vão codificar os genes inflamatórios, principalmente através da formação do fator NF-κB, que vão estimular as citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Essa aqui é uma bactéria, uma Escherichia coli, não tem na boca, né? Aqui é apenas um exemplo, mas o cadáver dela, que é o LPS, que é a bactéria gram-negativa, ela ativa aqui o TON-like, é apenas um exemplo. Ele codifica o NF-κB, vai para o núcleo e transcreve a produção de citocinas inflamatórias que vão contribuir para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Aqui é um outro modelo, ó, o LPS, ativando o TON-like, gerando o fator NF-κB, que transcreve genes, ele vem aqui para o núcleo e a célula começa a liberar citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias são liberadas cronicamente e abrem para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, o NF-κB, a inflamação crônica é o principal mecanismo para o desenvolvimento das principais doenças crônico-degenerativas. Então, a doença periodontal ativa esse fator que transcreve genes e vai gerar um processo de inflamação crônica que vai contribuir para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, olha só, esse é um modelo da medicina funcional, onde eu tenho praticamente todas as doenças localizadas na superfície dessa célula, e aqui eu tenho um terreno biológico. Então, se eu tenho um processo inflamatório aqui na raiz da árvore, não importa a doença que está localizada aqui em cima, você vai contribuir para grande parte dessas doenças. Você vai ter um processo inflamatório crônico aqui na raiz da árvore, que vai contribuir para todo tipo de doença. O simples fato de você cuidar da doença periodontal do paciente, reduzindo a carga inflamatória, não importa a doença que esteja localizada aqui em cima, ela vai responder de uma forma favorável. Então, a profilaxia dentária é fundamental para a manutenção da saúde. Porque através de você limpar, você fazer essa profilaxia, você está reduzindo carga inflamatória crônica nos seus pacientes. E todas essas doenças, elas são, no fundo, doenças inflamatórias. E você reduzindo essa carga inflamatória, você vai contribuir para a saúde do seu paciente. Ok? Então, esse é o mecanismo e a importância de você cuidar de fazer a profilaxia dentária. Olha só, a presença de bactérias resulta em um aumento na produção de citocinas inflamatórias, prostaglandina Z2, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, resultando em um desequilíbrio na relação osteoclasto e osteoblasto, conduzindo à reabsorção óssea. Olha que incrível. Quando você tem essa translocação dessas bactérias, elas ativam os receptores e elas vão interferir em células como osteoclasto e osteoblasto. O osteoclasto, o que ele faz? Lise óssea. Ele retira o cálcio do osso. O osteoblasto, ele coloca o cálcio no osso. Quando você tem um processo inflamatório instalado, principalmente com as translocações dessas bactérias, elas vão ativar principalmente o osteoclasto. Então vai ter um desequilíbrio entre a relação osteoclasto e osteoblasto, conduzindo a uma maior reabsorção óssea. Então todo esse processo de reabsorção óssea que ocorre, principalmente na doença periodontal, elas são frutos, na realidade, de um desequilíbrio entre osteoclasto e osteoblasto, inerentes a esse processo inflamatório crônico devido à translocação dessas bactérias. Depois eu vou mostrar detalhadamente como isso ocorre a nível molecular. Olha só que impressionante isso. As bactérias ativam neutrófilos
que produzem metaloproteínas de matriz. O que são metaloproteínas de matriz? Eu chamo as metaloproteínas de matriz como se elas fossem Pac-Mans. Esses Pac-Mans, eles destroem toda a estrutura de colágeno do seu corpo. Não só da boca, mas principalmente de órgãos a nível sistêmico, como coração, rins, articulação. Quando a gente faz um exame, um ultrassom abdominal e avalia o rim, aí você vai verificar muitas vezes uma perda da relação córtico-medular. Por que ocorreu essa perda da relação córtico-medular? Porque você tem a ativação dessas metaloproteinases, que são os Pac-Mans, elas comem a estrutura de colágeno e começam a alterar as estruturas dos órgãos. E quem ativa a metaloproteinase? Processo inflamatório crônico. Então, se você tem uma doença periodontal que ativa uma inflamação crônica, você começa a ter uma destruição de praticamente todos os tecidos do corpo, porque você vai ter um aumento dessas metaloproteinases de matriz que funcionam como verdadeiros Pac-Mans. A partir que eu vou desenrolando os slides, que a gente vai avançando, vocês vão ter uma noção ainda maior do impacto. Tem até livro falando sobre metaloproteínas de matriz, elas são ativadas por esse processo inflamatório crônico. E a doença periodontal é um dos fatores que ativam essas metaloproteinases a nível sistêmico. Então, as metaloproteinases de matriz são os Pac-Mans, que eu mencionei, que eles são verdadeiras Pac-Mans que comem a estrutura de colágeno. Então, as metaloproteinases vão estar ativadas na doença periodontal, contribuindo para inúmeras alterações sistêmicas e destruição de inúmeros tecidos, não só da boca, da integridade bucal, mas principalmente todos os tecidos a nível sistêmico. Então, a doença periodontal, ela não se restringe à boca, ela passa a ser sistêmica, porque ela gera uma inflamação crônica a nível sistêmico e pode qualquer órgão ou tecido ser prejudicado por esse processo inflamatório. Eu sempre brinco que uma resistência de uma corrente é proporcional ao seu elo mais fraco. Quando você tem uma inflamação crônica instalada no corpo, essa corrente vai arrebentar no órgão mais fraco do paciente. E a doença periodontal ela pode contribuir drasticamente com esse processo. Então aqui você começa a ver alterações, né, alguns trabalhos mostrando isso. Esse trabalho ele mostra a correlação da doença periodontal com o aumento da proteína C reativa ultrassensível, mostrando que a doença periodontal ela contribui para um processo inflamatório e ativa também as metaloproteinases de matriz. Isso vai resultar em uma alteração dos parâmetros renais segundo esse estudo. Tá? Então, aumentou a proteína C reativa e alterou os parâmetros renais devido a esse processo inflamatório crônico. Eu sei que eu vou falar uma frase que pode causar impacto para todo mundo, mas a doença renal crônica é uma doença inflamatória. Okay? Doença renal é uma doença inflamatória. Doença cardíaca é uma doença inflamatória. Alzheimer é uma doença inflamatória. Disfunção cognitiva, que é em câncer, é uma doença inflamatória. Artrite, artrose, são doenças inflamatórias. Toda doença crônico-degenerativa é um processo inflamatório crônico. Aqui você vê um outro trabalho mostrando a associação da periodontite severa com maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Então, só para vocês entenderem, existe uma forte correlação de doença periodontal com o desenvolvimento da doença renal crônica. Porque a doença renal crônica é uma doença inflamatória. Se a doença periodontal leva a um processo inflamatório crônico sistêmico, obviamente ela vai contribuir para o desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas e a doença renal crônica não é uma exceção a essa regra. Esse outro trabalho demonstrou que a presença da doença periodontal em gatos resultou em um aumento das citocinas inflamatórias, elevação das enzimas hepáticas circulantes, IgG circulantes, e correlacionou esses processos com alterações sistêmicas nesses pacientes. Esse trabalho foi bem interessante, realizado em gatos, em felinos, demonstrando que a doença periodontal resulta em impactos sistêmicos com ativação de citocinas inflamatórias, elevação das enzimas hepáticas e aumento de IgGs circulantes, tá? Correlacionados a esses processos, mostrando que a doença periodontal ela leva e prejudica o animal, alterando sistemicamente esses pacientes. Aqui você tem um outro estudo, também em gatos, eu trouxe bastante trabalhos em felinos, demonstrou que a doença periodontal em gatos afetou negativamente
os valores de hemoglobina, hematócrito e albumina nos pacientes, nos felinos. Tá? Então, mais uma vez, efeitos sistêmicos relacionados à doença periodontal. Esse outro estudo também em gatos avaliou doenças sistêmicas em gatos com e sem doença periodontal acima de 5 anos. Os animais com doenças periodontais apresentaram 5 vezes maior incidência de obesidade, 5 vezes maior incidência de sobrepeso, 5 vezes maior incidência de problemas cardíacos e 2 vezes maior incidência de diabetes. Trabalho bem interessante, realizado durante 5 anos, por animais acima de 5 anos, e avaliou a incidência dessas principais doenças em 2 grupos, um grupo com doença periodontal e um grupo sem doença periodontal, demonstrando que os animais com doença periodontal apresentavam um aumento drástico de diversas patologias. Por que a doença periodontal ela pode contribuir, por exemplo, com uma obesidade ou uma resistência insulínica, ou afetar, inclusive, a aplicação, quando você tem um paciente diabético, você aplica insulina, e essa insulina pode não funcionar de uma maneira adequada. Veja bem, a insulina, qual que é a função dela? É puxar glicose para dentro da célula. Ok? Então, quando você aplica insulina, a função é estimular o glúten na célula para colocar a glicose para dentro da célula, que é uma das principais fontes de energia. Essa glicose ela entra no ciclo de Krebs, depois ela vai para a cadeia respiratória para formar ATP. Muito bem, não vamos entrar nesses papos bioquímicos. Mas, por que uma doença periodontal ela pode interferir na resistência insulínica? A insulina, na presença de um processo inflamatório, numa inflamação crônica, ela passa a não funcionar direito. Então, quanto maior a inflamação do meu paciente, menos a insulina funciona. Ou seja, eu tenho que, às vezes, aplicar uma quantidade de insulina maior, justamente porque esse paciente está inflamado. Muitas vezes você realiza a profilaxia dentária e você consegue um controle da glicemia de uma maneira bem melhor, justamente porque você vai reduzir a carga inflamatória. Reduzindo a carga inflamatória, a insulina passa a funcionar de uma forma mais adequada. Você reduz a resistência insulínica. Então, olha só, a periodontite, ela vai fazer a codificação aqui do fator NF-κ-beta, gerando o processo inflamatório, e vai gerar uma resistência insulínica, ou seja, essa insulina, mesmo presente no corpo, ela não vai funcionar de uma maneira adequada. Então, aqui só para vocês entenderem, tem a insulina, ela encaixa aqui no receptor, gera uma série de mecanismos intracelulares, ativa o P13K, estimula o glúten, e o glúten puxa a glicose para dentro da célula. Isso, a insulina está funcionando super bem. Agora, na presença de doença periodontal, processo inflamatório, aquela via P13K aqui é bloqueada, e você não estimula o glúten. Pelo contrário, vai produzir quem, gente? O fator NF-κ-beta, que vai resultar em mais inflamação. Maior inflamação, mais resistência insulínica. E aí, muitos pacientes com diabetes, que o clínico aplica insulina e às vezes não tem um resultado, essa insulina não está funcionando direito, a gente esquece de olhar a boca do paciente. Então, realizar uma profilaxia dentária é bem interessante. Nós temos diversos relatos de colegas que, quando fazem a limpeza da profilaxia dentária de uma maneira adequada, muitos pacientes eles respondem de uma forma muito significativa, de uma maneira melhor ao tratamento do que antes, porque você retirou a carga inflamatória. Então, fazer a profilaxia dentária para todo paciente que faz a utilização de insulina é fundamental para que justamente essa insulina funcione de uma maneira mais adequada no organismo. Agora, se o paciente não tem diabetes, mas ele tem a doença periodontal, o corpo vai ter que produzir mais insulina. E quanto mais insulina ele produz, a insulina é um hormônio adipogênico, ela joga gordura para dentro da célula. Então, você quer engordar? Não tem erro. Faz 2 coisas. Ingere carboidrato simples com alta carga e índice glicêmico. Quanto maior a carga e o índice glicêmico do seu carboidrato que você vai ingerir, mais insulina você estimula. Estimula a insulina, mais insulina no corpo, mais adipogênese. A insulina é o maior hormônio adipogênico. Aí, olha só, vou falar um pouco de endócrino aqui para vocês. Nós temos, então, essa insulina sendo produzida em maior quantidade, ela joga a gordura para dentro do adipócito. O adipócito incha, ele começa a inchar. Aí gera aquela gordura visceral. Aquela gordura visceral, ela oblitera o vaso sanguíneo, fazendo hipóxia. Na presença da hipóxia, o macrófago é atraído para o tecido adiposo. E no tecido adiposo, esse macrófago libera grande quantidade de citocinas inflamatórias, que vão contribuir ainda mais para o processo inflamatório. Mais inflamação,
corpo faz o quê? Mais insulina, mais adipogênese, mais inflamação, mais insulina. Até que chega um ponto que esse pâncreas, ele começa a estar em um estado de sobrecarga, ele começa a trabalhar muito, e chega um ponto que ele não consegue mais produzir a insulina, e muitos animais desenvolvem a diabetes, tá? Em decorrência desse processo inflamatório crônico. E a doença periodontal, ela contribui para isso também. Tá? Aqui nós temos alguns trabalhos mostrando exatamente isso, correlacionando o tratamento da doença periodontal com diabetes, mostrando que a doença periodontal ela pode interferir no metabolismo da glicose, principalmente porque ela vai interferir na insulina. Então tem alguns trabalhos, se vocês entrarem no Google Acadêmico, vocês vão pegar vários artigos correlacionando uma dificuldade, uma alteração no metabolismo da insulina devido à doença periodontal. Por quê? Porque inflama. E inflamando, a insulina ela não funciona direito no seu receptor. Como a doença inflamatória, a doença periodontal é uma condição inflamatória, ela vai, obviamente, alterar todo o metabolismo da insulina no corpo, contribuindo para uma sobrecarga maior do pâncreas e também para um futuro desenvolvimento de diabetes. E se o animal já estiver diabético, você aplica a insulina não vai funcionar direito se o animal estiver com o processo inflamatório instalado. Aqui você tem uma correlação da doença periodontal com alterações hepáticas. Olha que interessante esse mecanismo. Tudo que sai, tudo que vai do esôfago até o reto, que você engole, ele passa automaticamente pelo sistema porta, ou seja, vai desembocar no fígado. E o fígado vai ter que dar uma conta do recado para eliminar essas toxinas, que podem ser bactérias, até os alimentos. Então, tudo que é oral, que você passa pela boca, chegou no esôfago até o reto, ele cai no sistema porta. Então, essas bactérias, o animal engolindo essas bactérias, e muitas vezes ela atingindo a circulação, elas acabam caindo no fígado. Principalmente o cadáver delas, ela vai ativar aqui o Toll-like do hepatócito. O Toll-like codifica aquele fator NF-kappa beta. A célula vai gerar citocinas inflamatórias e radicais livres que vão destruir os hepatócitos. E aí você pode ter um fígado maior, um fígado toxêmico, por uma doença periodontal, justamente por esse mecanismo de translocações de bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, que ativam esse Toll-like, o Toll-like codificando o NF-kappa beta, ele vai para o núcleo e fala para a célula produzir citocinas inflamatórias, produzindo radicais livres, gerando lesões nos hepatócitos, contribuindo para uma toxemia, fazendo com que o fígado tenha aquele aumento de volume hepático, com elevação das enzimas ALT, gama-GT, a própria fosfatase alcalina pode ter uma alteração em decorrência desse processo. Lembrando que a fosfatase é mais para alterações de vesícula biliar, não tanto de alterações hepáticas propriamente ditas. Aqui você tem uma associação agora da doença periodontal com endocardites, por translocações dessas bactérias. Tem diversos trabalhos. Podia colocar aqui muitos trabalhos, está falando o tempo todo de trabalho. Mas é apenas para vocês saberem que existem. Eu aconselho todos vocês a entrarem no Google Acadêmico e teclarem e realizarem pesquisas em relação a isso. Vocês vão verificar uma quantidade enorme de artigos científicos, tá? Correlacionando doença periodontal com praticamente todo tipo de patologia. Podia ter colocado aqui muitos mais trabalhos científicos. Mas o que eu quero nessa apresentação não é colocar trabalho científico. É justamente que vocês entendam a importância e os mecanismos envolvidos da doença periodontal com as principais doenças sistêmicas nos cães e gatos. Tá? Então aqui você vê a associação da doença periodontal com maior incidência de endocardite bacteriana, isso em cães. Tá? Aqui um outro trabalho demonstrando a importância de você fazer a utilização de antibióticos antes da limpeza periodontal para redução de endocardite em cães. Um outro trabalho interessante. Uma outra condição importantíssima são pacientes com câncer. Eu acho que se tiver algum oncologista aqui nos ouvindo nesse webinar, preste muita atenção na boca do paciente. Porque todo paciente oncológico, por exemplo, você pega países como a Alemanha, médico oncologista não põe a mão no paciente enquanto não realiza a profilaxia dentária adequada. Porque ele sabe que se ele não realizar a profilaxia dentária, vai interferir drasticamente no seu resultado. Olha só o fator NF-kappa beta, ele é considerado um dos principais fatores de resistência à quimioterapia e à radioterapia. Se a doença periodontal
é um dos principais mecanismos que ativam esse fator NF-κ-beta, é natural que nós devemos o quê? Fazer a profilaxia dentária para reduzir a expressão desse fator NF-κ-beta, que, como eu mencionei, é o principal mecanismo de resistência à químio e à radioterapia. Olha o que ele faz em relação ao câncer, o fator NF-κ-beta. Ele aumenta a inflamação, câncer e inflamação andam de mãos dadas. Ele aumenta genes, transcreve genes que fazem a proliferação celular. Ele ativa genes que reduzem a apoptose, que seria a morte celular programada. Ele ativa genes que fazem angiogênese, ativa genes que predispõem à metástase e ativa genes que fazem a transformação das células benignas em malignas. Só isso que ele faz. E o fator NF-κ-beta ele está ativado na grande maioria das neoplasias. Se o paciente tem uma doença periodontal, ele vai contribuir drasticamente para o crescimento desse tumor e vai interferir na resposta clínica ao tratamento com químio e radioterapia. Tá? Então, é muito importante que o oncologista ele tenha essa visão. Bom, eu preciso limpar a boca do meu paciente, porque eu limpando a boca, fazendo a profilaxia dentária, eu vou reduzir carga inflamatória, isso vai trazer benefício para o meu paciente com câncer. Okay? Então, é fundamental a gente reduzir esse fator NF-κ-beta. Para reduzi-lo, uma das alternativas e uma das formas mais eficazes, se o paciente tiver uma doença periodontal, é realizar a profilaxia dentária. Então, devemos sempre promover o tratamento da doença periodontal em todos os tipos de câncer, por reduzir os fatores inflamatórios relacionados com a proliferação das células cancerígenas. Então, diversos países já no mundo, eles não fazem nenhum tipo de quimioterapia, de nenhum tratamento de câncer enquanto não realiza a profilaxia dentária. É fundamental fazer a profilaxia dentária para que o resultado ocorra de uma forma mais saudável, que ocorra de uma maneira mais precisa. Olha só que interessante agora. Isso aqui acho que muitos clínicos vão se surpreender com essa informação. Quando nós temos essa translocação dessas bactérias pela doença periodontal, elas ativam aqueles receptores, que são os toll-likes. Esses receptores ativados, eles codificam o fator NF-κ-beta, que gera a produção de citocinas inflamatórias, e ativam quem? As metalloproteinases de matriz. As metalloproteinases de matriz fazem a destruição, principalmente do colágeno das estruturas osteoarticulares. Vou falar um pouquinho aqui para vocês, um pouco aqui do que é o proteoglicano. Então, o proteoglicano, você tem a célula-tronco dele, que está aí no centro, que é o condrócito. E o condrócito ele vai fazer a síntese do proteoglicano. Isso é a cartilagem. Tá? Então, a cartilagem lá tem os condrócitos e, principalmente, a produção, através do condrócito, você vai ter a produção desse proteoglicano. O que é o proteoglicano? Você tem uma estrutura aqui de colágeno, você tem o ácido hialurônico, que é esse filetinho azul, e colado no ácido hialurônico você tem as folhinhas, que são sulfato de condroitina. O sulfato de condroitina é carregado negativamente, então ele puxa a água e enche esses bolsões de colágeno com água. Então, a primeira dica para você não ter dor articular é hidratar bem o seu paciente, ou você se hidratar bem. Muitas pessoas têm dor na articulação porque não estão hidratadas, porque 90% da cartilagem é composta de água. Então, olha só, o condrócito ele produz o proteoglicano, que é composto pelo colágeno, são os bolsões, como se fossem sacolinhas. Aí você tem o colágeno. Dentro desse colágeno eu vou colocar um galho, que é o ácido hialurônico, e no galho eu tenho folhas que são a condroitina, ela é carregada negativamente, e ela puxa e enche esses bolsões de colágeno com água. Quando estiverem com água, eles vão amortecer o impacto. Então é assim que funciona a cartilagem. E um outro detalhe, quando você pisa, é como se você espremesse essa esponja, o líquido sinovial sai para fora, quando você volta o movimento, é como se tivesse uma esponja aqui. Eu pisasse na esponja, quando eu piso na esponja, espalho o líquido, e quando eu tiro a pressão da esponja, ela suga de novo o líquido para dentro da esponja. É assim que é feita a nutrição da cartilagem, porque não tem vaso sanguíneo. Então, todos os nutrientes, eles necessitam de líquidos para que ocorra a nutrição de uma maneira adequada da cartilagem. Por que eu estou falando isso? Essa célulazinha azul aí, que é o condrócito, ela que produz o proteoglicano. Só que essa mesma célula que produz o proteoglicano, ela também destrói os proteoglicanos. E quando que ela vai destruir os proteoglicanos? Quando que vocês acham? Se ocorrer um processo inflamatório sistêmico. Principalmente um aumento de interleucina 1
ele ativa o condrócito, e o condrócito, ao invés de produzir o proteoglicano, ele começa a destruir o proteoglicano. Eu faço assim um desafio para todos os clínicos, para os odontos, que quando eles realizam a profilaxia dentária, o animal fica mais animado. Muitos animais param de mancar. Eles ficam mais espertos. Por quê? Você retirou carga inflamatória, você diminuiu a interleucina 1. Aí o condrócito, ele deixa de destruir o proteoglicano, e o condrócito passa a produzir o proteoglicano. Pelo simples fato de você cuidar da boca. Eu não estou falando de usar anti-inflamatório, gente. Simplesmente retirar a origem da inflamação que está na raiz da árvore, contribuindo para toda a doença sistêmica. Então, olha só o impacto disso. Quanto maior a interleucina 1, mais ela vai ativar o condrócito para destruir o proteoglicano. Então, todas as cartilagens do corpo, elas começam a ser destruídas. E elas começam a ser destruídas, e esse paciente vai contribuir, obviamente, com uma artrite, com uma artrose futura. Repara que a grande maioria dos nossos pacientes estão envelhecendo de uma maneira não saudável, estão envelhecendo de uma maneira inflamada, estão envelhecendo com um processo inflamatório crônico, onde a doença periodontal contribui drasticamente para isso. Então, quer ter mais saúde, quer dar mais saúde aos seus pacientes, realizam a profilaxia dentária. Tá? Aqui você vê o condrócito, bonitinho. Então, o condrócito é a célula tronco da cartilagem, ele vai produzir aqui o colágeno, ele vai produzir o ácido hialurônico, as condroitinas ligadas, elas são carregadas negativamente, e elas enchem esses bolsões com água. Só que esse mesmo condrócito, na presença de interleucina 1, fator de necrose tumoral e interleucina 6, ele vai produzir as metaloproteínas de matriz, que são esses Pac-Mans, que vão comer a estrutura do proteoglicano. Então, o mesmo condrócito que produz o proteoglicano é o mesmo condrócito que destrói o proteoglicano. Só que ele vai destruir o proteoglicano na presença de um processo inflamatório sistêmico. E a doença periodontal contribui para isso. Então, nada mais lógico que realizar a profilaxia dentária de todos os seus pacientes para evitar uma lesão maior nas articulações do corpo desses animais. Então, olha só, a presença de inflamação sistêmica induz o condrócito a sintetizar as metaloproteínas de matriz, que são os Pac-Mans, que vão destruir os proteoglicanos, resultando em um catabolismo articular e artrose. Tá? Então, a artrose, você tem uma balança, fazendo mais catabolismo do que anabolismo articular. Aí você resulta em corda de colisão, começa a perder tecido cartilaginoso, começa a gerar todo um processo inflamatório, e aí vai avançando por uma lise óssea, destruindo todas as estruturas por um processo inflamatório. Tá? Isso aqui eu vou falar um pouquinho de como ocorre a lesão de reabsorção odontoclástica dos felinos. Isso aqui é uma interrogação, porque ainda não foi comprovado, mas eu vou trazer algumas teorias aqui para vocês, tá? Com alguns trabalhos que demonstram como que esse mecanismo pode ocorrer e o que pode estar envolvido nesse processo. Os gatos são animais carnívoros por excelência, e a alteração dos seus hábitos alimentares podem alterar a microbiota intestinal, resultando em uma maior incidência de doenças periodontais. Isso é importante, porque dependendo do que a gente come, do que nós nos alimentamos, nós vamos alterar a microbiota da boca do animal e também intestinal. Então, um animal que é um carnívoro por excelência, começa a ingerir carboidrato, com grande quantidade de calorias provindas de carboidrato, de amido, aí ele come essa ração com carboidrato, ela pode alterar o tipo de bactéria presente na boca e criar um tipo de bactéria que o felino não foi adaptado a ela. Então começa a crescer bactérias que não deveriam crescer. E aí você tem uma perda da tolerância imunológica. Essa perda da tolerância imunológica resulta em um processo inflamatório sistêmico. Inflamação sistêmica, principalmente local, ela vai ativar principalmente qual célula? O osteoclasto, que faz lise óssea. Então começa a fazer uma reabsorção dentária por um processo inflamatório local. Tá? Então, a presença de uma bactéria anormal perde a tolerância imunológica, gera um maior processo inflamatório, ativa os osteoclastos que vão fazer a lise e a reabsorção dentária. Então, essa é uma das teorias que eu vejo, principalmente nos felinos, para eles terem uma incidência maior desse tipo de alteração. Lembrando que essa alteração também pode ocorrer em cães. Tá? Então, olha só, a translocação de bactérias ativam genes e vão estimular a atividade osteoplástica e vão inibir a atividade osteoplástica. Olha só que interessante. Aqui você tem a célula, lembra dos Toll-likes, uma bactéria que gram-negativa foi codificada, ela ativa os receptores,
E desse processo aqui, ó, ele vai ativar quem? A célula osteoclasto. O osteoclasto, ele vai liberar uma série de citocinas, vai ativar o osteoclasto para justamente fazer a reabsorção óssea. Olha só o fator que está envolvido aqui, NF-kappa-beta. Translocações de bactérias gram-negativas e gram-positivas, ativando o NF-kappa-beta, ativou o NF-kappa-beta, você resulta em uma atividade maior do osteoclasto, ou seja, um desequilíbrio entre a atividade do osteoclasto com o osteoblasto, resultando em maior lise óssea, pela presença dessas bactérias. Então aqui você mostra, ó, as bactérias ativando aqui o osteoclasto, modificando o NF-kappa-beta, e o osteoclasto começa a fazer a lise óssea, fazer a reabsorção dentária. Então, o aumento de citocinas inflamatórias e as metanoproteinases induzem ao desequilíbrio da atividade do osteoclasto e osteoblasto, resultando em reabsorção óssea. Então, essa é uma das teorias, pela presença normal de bactérias. Então, muitos gatos, muitos felinos, é normal até com 1 ano de idade, ele já apresenta aquele halo inflamatório na gengiva. Vocês percebem, levantando a gengiva deles, um filete bem inflamado, bem inflamatório, bem na gengiva próxima ao dente. Isso animais jovens. Está ocorrendo um processo inflamatório ali, ou seja, aquele tipo de bactéria, talvez ele tenha perdido essa tolerância imunológica, e isso futuramente pode predispor a uma lesão de reabsorção dentária desses animais. Tá? Então, o tratamento e a prevenção da doença periodontal é fundamental para reduzir a atividade do osteoclasto e reduzir o processo de reabsorção óssea. Olha só aqui mostrando num outro slide, num outro modelo, a translocação das bactérias, ativando aqui os cadáveres delas a maior atividade do osteoclasto, e ele começa a fazer lise óssea, começa a reabsorver o osso. Quando que a gente tem que trabalhar o inverso aqui, a gente tem que trabalhar um maior envolvimento do osteoblasto. Então, nós temos que aumentar a atividade do osteoblasto e inibir a atividade do osteoclasto para tentar reduzir essa lesão de reabsorção dentária. Tá? Então, olha só, a absorção óssea é feita pelo osteoclasto e a formação do osso, a formação de osso é conduzida pelo osteoblasto. São 2 tipos de células diferentes. E o equilíbrio desses 2 fatores é fundamental para você ter uma remodelação óssea. Tá? Quando você tem essa lesão de reabsorção dentária, você tem uma maior atividade do osteoclasto, porque no processo inflamatório você vai ativar mais o osteoblasto do que o osteoblasto. Tá? Esse aqui é um trabalho que foi feito com vitamina D3, que muitos artigos hoje correlacionam uma maior quantidade de vitamina D3 com maior incidência de doença de reabsorção dentária em felinos. Eu não acredito muito nisso, sinceramente, então eu trouxe um trabalho que mostra justamente o contrário, que os felinos com menor quantidade de vitamina D3 estão mais predispostos ao desenvolvimento da lesão de reabsorção dentária. Tá? Um trabalho que mostra o contrário de outros 2 trabalhos que dizem que o excesso de vitamina D3 que contribui para a lesão de reabsorção dentária em gatos. Eu não acredito, sinceramente, nisso, pelo contrário. Tá? Então, o tratamento da lesão de reabsorção odontoclástica nos felinos é o tratamento periodontal com exodontia dos dentes acometidos. E eu recomendo para esses pacientes vocês realizarem a suplementação da vitamina K2. Ela já vem sendo utilizada, inclusive, na própria odonto humana. E a dose que vocês vão fazer tanto para cães quanto para gatos é de 2 a 3 microgramas por quilo. E ela vai atuar na prevenção e na melhoria dos sintomas. Porque essa vitamina aqui, que é a vitamina K2, ela vai inibir a atividade do osteoclasto e vai estimular a atividade do osteoblasto. Ela começa a colocar o cálcio no osso. É uma alternativa bem interessante para esse tratamento. Tá? Então, todo o sistema de osteoclasto e osteoblasto, ele é dependente dessa vitamina. E essa vitamina ela é riquíssima, principalmente em vísceras. E os animais eles deixaram de comer esses alimentos. Então, talvez, será que a vitamina K2 está faltando na alimentação dos felinos? Porque é impressionante a melhora que eles têm nesse processo da lesão de reabsorção com a vitamina K2. Realmente os resultados são bem interessantes. Vocês podem utilizar na dose de 2 a 3 microgramas por quilo da vitamina K2. Infelizmente, nós só temos isso em manipulação. A gente tem que manipular isso, prescrever. Vai dar nessa quantidade. Você pode manipular isso em veículo oleoso. Então, você pode colocar gotinha direto na comida do animal, que é fácil para administrar.
E faz isso CID, uma vez ao dia. Não tem necessidade de fazer 2 vezes ao dia, BID. Então, é realizada 2 a 3 microgramas por quilo. CID é o suficiente para esses pacientes. Eles têm uma boa melhora nos sintomas. Então, os dentes acometidos devem ser extraídos, deve ser feita a exodontia por um profissional habilitado. E a prevenção dos outros dentes que ainda estão saudáveis, você pode utilizar a vitamina K2 nesse processo. Para vocês entenderem um pouco da história da vitamina K2, ela foi descoberta por Houston Price. Houston Price era dentista e ele pesquisava diversas tribos no mundo inteiro. E ele, observando essas tribos, e ele era dentista, ele falou, tem alguma coisa que essas tribos fazem, porque eles não têm cárie, eles não usam aparelho, todos os dentes cabem na boca, as mulheres têm parto normal, a incidência de câncer é baixa, de acidente cardiovascular é baixíssima, e enquanto essas pessoas dessas tribos iam para as grandes cidades, para os grandes centros, elas desenvolviam as mesmas coisas que nós. Tinham que colocar aparelho na boca, maior incidência de infarto, maior incidência de câncer, enfim. Então ele chamou que essas tribos, através da alimentação, recebiam um fator que ele, no momento, chamou de fator X. Ele não sabia qual era, mas que elas ingeriam alguma coisa naquele alimento que alterava expressões de genes. E em 2008, foi descoberto que o fator X é essa vitamina K2. Ela é considerada a vitamina da beleza, porque ela faz com que a pessoa, principalmente quando a mãe ingere uma boa quantidade de vitamina K2, as arcadas nascem maiores, os dentes cabem na boca, e ela, em seres humanos, ela reduz drasticamente a incidência de cárie, porque ela vai trabalhar principalmente nesse mecanismo do osteoclasto. Ela coloca o cálcio no osso e tem um resultado assim, fantástico para a prevenção de acidente cardiovascular. Eu sei que você que está me ouvindo, eu tomo por dia 100 microgramas de vitamina K2. Tá? Isso como nutricionista, vocês podem buscar e fazer essa manipulação, vocês vão ter mais saúde. Porque a vitamina K2 ela tira totalmente a placa de ateroma, a deposição de cálcio nas artérias, tira esse cálcio das artérias e coloca ele para o osso. Tem até uns vídeos mostrando isso. E como que ela faz esse mecanismo similar? Ela ativa uma enzima que chama MGP. A MGP é o seguinte, quando ela não está ativada, a MGP, ela começa a grudar cálcio. E esse fato de grudar cálcio, ele pode fazer uma placa de ateroma. Quando a MGP é ativada, é como se eu criasse um peludo aqui em cima, e o cálcio bate aqui e vai embora. Ele não consegue grudar. Então, ele não forma a placa de ateroma. E na placa de ateroma formada, a MGP, quando ativada, ela gruda nessa placa formada, nessa placa de ateroma, ela gruda em cima disso, e o macrófago, ele reconhece isso, ele começa a fazer a fagocitose dessa placa de ateroma. Então, eu diria que nenhum nutriente, nada chega perto na prevenção de acidente cardiovascular do que essa vitamina K2. Tá? Isso eu estou falando para a saúde de vocês que estão me assistindo. Então, tem um estudo de Rotterdam, que eu vou mostrar já já, que é impressionante. Então, aqui tem um livro do Houston Price, para quem quiser observar, que ele chamou isso aqui de fator X. Na realidade, foi descoberto que esse fator X é a vitamina K2 em 2008. Então, olha só, a vitamina K2, ela vai bloquear e vai inibir o fator NF-kappa-beta, que é interessante. Ela vai estimular a atividade do osteoclasto e vai estimular a atividade do osteoblasto e vai inibir a atividade do osteoclasto. Então, esse é o mecanismo que ela faz. Então, ela faz um remodelamento ósseo. Então, ela tira o cálcio das placas de ateroma do ser humano e coloca o cálcio no local correto. É fantástico. E para cães e para gatos, ela vai atuar principalmente nesse mecanismo aqui. Então, aí vem a utilização dela para a doença de reabsorção dentária, que é bem interessante vocês utilizarem a vitamina K2 na dose de 2 a 3 microgramas por quilo. A maior fonte de vitamina K2 é o natto, que é aquela soja fermentada japonesa. Não dá para a gente comer isso. Acho que os ocidentais, ela tem um cheiro muito forte, ela tem um aspecto de comida meio podre, parece não dá para nós ocidentais comer o natto. Então é melhor fazer a suplementação à parte. Tá? E ele vai atuar no direcionamento do cálcio no organismo. Olha esse estudo aqui que foi feito de Rotterdam. Realmente nenhum nutriente chega perto. Com diversos pacientes podem ter acesso a esse estudo.
Quando você ingere menos de 21 microgramas de vitamina K2, olha só a incidência de acidente cardiovascular, de calcificação de artérias e todas as causas de morte. Quando você ingere entre 21 e 32 microgramas de K2, você já tem uma drástica redução nessa incidência. Quando você ingere mais de 32 microgramas, olha só a diminuição de calcificação de aorta, de todas as causas de morte e de acidente cardiovascular. Eu faço um desafio, se algum medicamento chega perto disso aqui, na prevenção de doença cardiovascular, não chega nem longe. Então, eu tomo há muito tempo já 100 microgramas de vitamina K2, porque eu tenho uma incidência bem grande na família, de formação de placas de ateroma, enfim, então eu tenho que me prevenir, então eu tenho tomado pelo menos 100 microgramas de vitamina K2 todos os dias. Essa dose que vocês podem ingerir, o ser humano, em torno de 100 a 120 microgramas de vitamina K2, e cães e gatos na dose de 2 a 3 microgramas por quilo CID. Tá? Então, uma vitamina bem interessante para vocês utilizarem na lesão de reabsorção dentária. Só para a gente finalizar agora praticamente a aula, eu quero falar para vocês que o processo inflamatório crônico ele vai aumentar a produção também de radicais livres, que vão contribuir para o desenvolvimento das lesões e da própria periodontite. Olha só. Então, você tem aqui, ó, atividade osteoclasta, osteoblasto ativado, então tem todo o mecanismo aqui mostrando. É um pouco complexo para explicar isso, mas olha só, cadáver de bactéria translocando, ativando radicais livres, fazendo produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias ativam o fator NF-kappa beta e ele vai fazer o seguinte, o fator NF-kappa beta, quando ativado, ele aumenta a atividade do osteoclasto. Aumentando o osteoclasto, você vai ter aumento das metaloproteínas de matriz que vão conduzir à lesão dos tecidos. Então, todo esse processo está envolvido e a doença periodontal, ela atua não só no local, mas sistemicamente em grande parte dos pacientes. Isso é importante, porque todo esse processo, esse mecanismo, ele não ocorre só no dente, não ocorre só na boca. Ele vai ocorrer a nível sistêmico, contribuindo para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Um outro antioxidante que é interessante para usar, principalmente em pacientes com alterações, principalmente na gengiva, aqueles épolis que se formam, aquelas hiperplasias de gengiva, é a coenzima Q10. Tá? Ela é considerada um antioxidante, ela funciona com uma energia e ela é bem utilizada em doença periodontal. Então, ela melhora a qualidade da gengiva do paciente. E é um nutracêutico que pode ser ingerido de forma oral. Tá? Então, aqui você vê um outro trabalho, isso na forma de gel, manipulado o gel com coenzima Q10, e é passado nos dentes, onde você vai ter uma ação e um maior controle da gengiva. Tem um resultado muito bom para aqueles pacientes que formam aquelas hipertrofias de gengiva, tá? Aqueles épolis, aqueles tumores de gengiva benignos que a gente tem que fazer a extração, e toda hora eles crescem, então a coenzima Q10 é um fator que pode inibir e ajudar nesse processo. Aqui tem um outro trabalho de coenzima Q10 doença periodontal, só para vocês terem uma noção. E aqui tem um outro trabalho mostrando também a importância da coenzima Q10 na doença periodontal. E você tem suplementos já nos Estados Unidos com coenzima Q10, tanto para cães quanto para gatos. E vocês podem utilizar, ela também é usada para doenças cardíacas. Ela é importante na troca de elétrons da síntese de ATP. Mas ela tem uma ação bem interessante na gengiva do animal. Ela melhora a qualidade da gengiva do paciente. Tá? Só coloquei isso aqui a título de curiosidade, porque eu trabalho com nutrição, sou nutricionista, então eu trouxe dois elementos que vocês podem adicionar na terapêutica de vocês, que seria a coenzima Q10 para a gengiva e a vitamina K2, principalmente para trabalhar esse conceito da atividade do osteoclasto e osteoblasto. Tá? Então, ao tratar a doença periodontal, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir a inflamação crônica. Reduzir a inflamação crônica, você está contribuindo para a saúde e prevenção de todas as doenças crônico-degenerativas em cães e gatos. Você vai reduzir a atividade osteoclástica, vai ter uma menor quantidade, vai ter uma menor lise óssea nesses pacientes. Nós vamos reduzir a produção de radicais livres. Vamos reduzir a ativação das metaloproteinases, que são os Pac-Mans, que danificam qualquer órgão ou sistema, fazendo que ocorra a destruição do colágeno do corpo. Redução de grande parte das doenças crônico-degenerativas. E, com certeza, maior expectativa de vida e maior qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, cuidar da saúde periodontal, fazer a profilaxia dentária dos nossos pacientes,
e cuidar da doença periodontal, nós estamos, em última instância, aumentando a qualidade de vida dos nossos pacientes e o melhor, propiciando uma maior qualidade de vida desses animais. Tá? Então, é importante que a doença periodontal ela atua tanto local como sistemicamente. Então, a gente tem que ter essa visão. Cuidar da doença periodontal, fazer a profilaxia dentária dos nossos pacientes, nós vamos contribuir drasticamente para a sua saúde. Então, é fundamental que vocês clínicos tenham essa visão para correlacionar principalmente a importância da doença periodontal com o aparecimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, quando nós cuidamos da boca dos nossos pacientes, nós estamos proporcionando maior qualidade de vida e mais saúde aos nossos pacientes. Tá? A inflamação crônica. Então, olha só, a doença periodontal ela faz inflamação crônica, aumenta a atividade osteoclástica, aumenta radicais livres e ativa as metaloproteinases de matriz. Isso a nível sistêmico, contribuindo para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, quando a gente cuida da saúde bucal dos nossos pacientes, nós vamos contribuir para um estado de saúde pleno desses animais. Então, é fundamental, gente, volto a repetir, falando direto aqui, cuidem e dê uma atenção especial à profilaxia dentária dos seus pacientes. Vocês vão proporcionar aos seus animais uma maior qualidade, uma maior expectativa de vida, com certeza. Tá? Então, sem dúvida, para a gente finalizar a aula, cuidar da saúde bucal dos nossos pets é uma das principais estratégias para a prevenção de grande parte das doenças. Eu mostrei os mecanismos moleculares envolvidos, tentei passar um pouco dessa visão molecular, vocês entendam como que ocorre esse mecanismo, porque é muito fácil. Você vai falar, a doença periodontal, ela vai aumentar a incidência de doença. Mas por quê? Como? Então, eu tentei justamente resgatar esses conceitos moleculares, porque através de uma visualização fica mais fácil para a gente incorporar essa ideia. E vocês viram a correlação com câncer, com diabetes, com alterações hepáticas, com alterações cardíacas, com alterações renais, porque a doença periodontal é uma doença inflamatória, ela contribui para a inflamação. E contribuindo para a inflamação, ela abre para todo tipo de doença crônico-degenerativa, já que toda doença crônico-degenerativa é uma doença inflamatória crônica. Tá? Então, essa é a missão que eu tinha para passar para vocês. Então, quando você cuida da doença periodontal, você modula esse processo, você reduzindo a inflamação, você vai proporcionar aos seus pacientes mais saúde. Não importa a doença que esteja localizada aqui na área, ela vai responder de uma forma favorável. Então, cuidem sempre da saúde bucal dos seus pacientes, realizando a profilaxia dentária. Tá? Então, dessa forma, não é nenhum exagero dizer que a saúde começa pela boca dos nossos pacientes. Muito obrigado.